Interpretações das equações de Fresnel. Bom, interpretar significa o quê? É você olhar para algum experimento que você conhece, alguma situação que você conhece e ver se está de acordo com essas nossas equações. Aquela figura aqui, ela representa que você tem um corredor bem polido, né? Então você tem uma certa reflexão aí no chão, tá? Pensa que você tem um feixe vindo lá de trás do corredor, de uma lâmpada lá no fundo, aqui, iluminando todas as direções. Um desses raios bate aqui na superfície e vai em direção ao seu olho que você está enxergando por reflexão, tá? Aí, aquelas equações anteriores, elas, se você representar um gráfico em função do θ de incidência, lembrando que o θ de incidência, se nós olharmos aqui o corredor, né, por exemplo, vamos fazer um desenho para ele. Você estaria aqui observando. Aqui eu tenho, lá embaixo tem uma pessoa, né? Vocês conseguem enxergar? Lá no fundinho tem uma pessoa. Da foto. E aqui eu tenho as minhas lâmpadas aqui em cima. E uma delas ilumina em todas as direções, um desses raios incide aqui e reflete aqui. Então eu tenho um θ de reflexão e tenho aqui um θ de incidência. Tá? E esse gráfico aqui da 4.59 mostra como que varia esses coeficientes em função do ângulo. Primeira característica, transmissão parece que tudo a mesma coisa, né? O que transmite, porque a gente não enxerga, né? Parece o mesmo perfil. Quando você tem um R quando você tem uma onda, um campo eletromagnético paralelo, que é este caso aqui, tem esse comportamento. O que é paralelo ao plano de incidência? Qual que é a orientação? Essa? O campo elétrico está nessa direção, né? Porque o que eu desenhei aqui foi um plano de incidência. E esse R paralelo, ele vai atingir um valor tipo está aí 0,2, né? Isso aqui é um 0,2 para interface ar-vidro, veja bem. Então não é a verdade, pura verdade que acontece no piso aqui do chão, né? Que esse do chão deve ser encerado, deve ser uma película aí de uma parafina, alguma coisa. Mas deve acontecer uma coisa muito parecida. Vai chegar um momento exatamente a 56,3 graus, neste caso aqui de vidro com ar, que essa reflexão zera. E aí você não enxerga nada. Significa que esta componente aqui, que é a componente paralela no plano, ela não existe. Mas nas outras situações, ela existe, está aqui. Agora tem outra situação que é o nosso R com o campo elétrico perpendicular. Então você está com ele entrando e saindo aqui, entrando e saindo, tá bom? Isso vai bater lá e esse sinal ele vai reduzir e vai entrar e sair aqui também. Para 90 graus, a transmissão zera. O que significa transmissão zera? Lá na frente vocês vão ver, né? Se alguma coisa chega no máximo, que é o caso das reflexões aqui, a outra coisa tem que zerar, né? Porque a energia aqui não vai para nenhum outro lugar, a não ser refletir e transmitir. Ou absorver, mas nesse caso aqui não estamos considerando isso. Nesse gráfico não está sendo considerado isso. Então esse é o primeiro caso.
E o primeiro exemplo é que a componente E ortogonal não reflete. E quando isso não acontece, não reflete a um ângulo específico. E quando isso acontece, esse θ, chama θ de P, é o ângulo de polarização. Ou θB ângulo de Brewster. E nessa configuração do ângulo de Brewster, quando você tem uma interface em que você tem um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão, e aqui a sua transmissão, o campo elétrico que entra com as duas componentes, tanto no plano de incidência e ortogonal ao plano de incidência, neste ângulo, quando é o ângulo de Brewster, o que sai aqui é apenas a componente ortogonal. Somente o ET não, né? E ortogonal reflete. Que é o caso aqui. Somente o E ortogonal reflete é um ângulo específico. Enquanto E paralelo para θB é igual a zero. Igual a zero para θ igual o ângulo de Brewster. Que é o caso aqui em cima, tá bom? Que a reflexão aqui é zero. Então você não tem a componente paralela ali na reflexão. E quando isso acontece, você tem aqui um ângulo de 90 graus também. Então nessa configuração, quando você tem um ângulo de Brewster, você tem θ incidente, θ refletido, você tem aqui θ refletido mais θ transmitido igual a 90 graus. Em que se você estiver nessa configuração do final do corredor aqui, e se você colocar um polarizador como? Que alinhado na vertical, faz com que você barra o que estiver vindo na horizontal, que é a componente perpendicular ao plano de incidência. Essa componente do campo elétrico aqui, se eu tiver com o polarizador alinhado, vai passar, você vai enxergar aqueles reflexos ali. Se você virar, você vai barrar eles. Então, com um polarizador, você consegue eliminar esses reflexos do chão. Porque esses reflexos estão vindo nessa configuração, com o campo elétrico somente oscilando ortogonal ao plano de incidência. Olhando para a mesma figura que estava inserida lá atrás, se você tiver um objeto, vamos colocar uma folha de papel aqui. Folha de papel com texto. Um livro aberto. Se você estiver olhando num certo ângulo aqui, você consegue ler, né? Porque a luz bate, aqui está a sua iluminação, a luz bate no livro e você consegue ler, como estou lendo aqui agora. Se eu colocar um vidro aqui em cima, eu continuo vendo, né? Se eu colocar um vidro amarelinho, quase transparente, eu consigo ler. Por que consigo ler? Porque tem uma parte, ou seja, quando essa luz bate aqui, quando ela bate nessa superfície, você concorda que vai refletir alguma coisa, né? 5, 10, 15%. Uma parte passa, interage nessa folha de papel e volta
para o seu olho. Então você consegue ler. Quando você começar agora a variar este ângulo, né? Vou pegar ele com essa folha de vidro e olhar de frente, ortogonal, olhar ele rasante, eu ainda consigo ler aqui, sem problema, nesse ângulo. Só que na hora que você colocar isso com uma certa lâmina de vidro, o que acontece do seu ponto de vista, do ponto de vista do observador? Olhando para essa figura aqui. Te enxerga alguma coisa? Até aqui eu estou transmitindo somente 50%. Ó. Então, em torno de 60, 65 graus, 70%, dá para ver. Vai chegar uma hora, em 80, a sua luminosidade vai ser uns 20, 30%. Se você pegar bem rasante, ou seja, a luz entrando muito rasante aqui, com θ quase 90 graus, toda a radiação vai ser refletida, né? Reflexão máxima. E aí a transmissão vai ser mínima. Se a transmissão vai ser mínima, você não consegue iluminar a parte de baixo do vidro. Tá bom? Isso E o que você pode observar também, que apesar de você colocar um vidro transparente, ele é transparente aonde? Em que ângulo, quer dizer? Pergunta. Um vidro de janela, assim, eu coloco aqui. Aí eu posso olhar o meu material aqui, em qualquer ângulo, qualquer posição. Em que situação que esse vidro é transparente? 56 é aqui. Transmissão, transparência tem a ver com transmissão, né? Se eu colocar um vidro aqui, isso eu consigo ler ainda, então eu falo que ele é transparente. Mas quanto transparente ele é? Ele pode ser 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, eu ainda consigo ler. Essa alteração na transparência dele, você pode colocar um vidro aqui que é transparente 70%. Você não vai nem perceber, eu acho. Se você não prestar atenção. Você vai perceber se você começar a comparar a luminosidade, ou seja, pegar a mesma folha, uma do lado da outra, colocar o vidro, você vê, uma está mais escurinha, mais cinza. E você vê por esse gráfico que mesmo a 0 graus, para essa situação aqui do vidro com ar, o que é? 6, 7, 8 aqui, 0,8. 20% da luz não passa. Incidência normal, estou olhando de frente aqui, coloca um vidro. Θ igual a 0. Para essa configuração, você tem somente 0,8 de transmissão. Então, 0,8 estou iluminando minha folha aqui. Então, ele não é transparente 100% em nenhum lugar. Um terceiro exemplo. Na reflexão interna, o seu índice de refração incidente é maior que o índice de refração transmitido. Que você tem, quando você tem uma peça de acrílico, em que você tem um índice de refração aqui vamos colocar aqui um paralelo. Uma peça de acrílico com NI igual a 1 e aqui o NT igual a 1,5, típico acrílico. E aqui uma outra pecinha vermelha, também transparente, mesma coisa, NI igual a 1 e NT, desculpa, não é agora, mas NI, né? Agora eu vou fazer um NI de 1,5 e NT de 1. Quando eu faço NI lá dentro, quer dizer o quê? Que o meu feixe, que está normal, o meu feixe ele está entrando aqui. Esse é o feixe incidente, esse é o meu 0I. E este aqui é o meu E0T. E este aqui é meu E0 refletido. E no caso anterior, o típico, né, que a gente falou até agora, você tem uma normal aqui, você tem aqui o seu valor de E0I, o refratado aqui, transmitido, desculpa,
E o refletido, refratado também, claro, mas é transmitido, T, né? E aqui meu E0 refletido. O que vai acontecer diferente aqui se eu começar a aumentar esse θi? Ni seno de θi igual a nt seno de θt. Que equação que eu uso aqui no outro caso vermelho aqui? Mesma coisa, né? Que refração é refração, né? Não muda, né? Ni seno de θi igual a nt seno de θt. Só que vai chegar uma hora que, no caso 1, que eu chamo de reflexão externa, e aqui eu chamo de reflexão interna, o meu ângulo de incidência, o que chega antes? A 90 graus. O θ incidente ou o θ transmitido? Você está com o seu laser lá apontando a interface, você vai mudando ele, né? O que chega antes? Aí você chegou em θ, é o θt ou o θi que chega antes? θi, né? Então vamos escrever assim para entender, vai ficar bem. θi chega a 90 graus primeiro. Primeiro que quem? Primeiro que o θt. Vamos chamar θi chega a 90 graus antes do θt. E está certo. E no caso da reflexão interna? O meu θi está aqui, o meu θt está aqui. Como a interfação é menor, o seu θ é maior. Então, eu posso falar que o meu θt aqui, ele chega a 90 graus antes do θi, que é o contrário. E quando isto acontece, eu tenho uma reflexão interna o quê? Uma reflexão interna. Ainda, né? Mas é uma reflexão interna total. E quando isso acontece, o meu Ni seno de θi, eu posso escrever igual a Nt seno de 90 graus. O que é 1 aqui? É o θt, né? Então, isto aqui é igual a 1, isto aqui também é igual a 1. Então, o meu seno de θi é igual a Nt sobre Ni. Então, esse θi aqui, como é que a gente chama mesmo? θc. Ângulo crítico quando ocorre a reflexão interna total. Mais um assunto importante, fácil, que é o que acontece com a fase da onda. É o mesmo fenômeno, desde a aula passada, né? É isso aqui, chega uma onda, bate, volta, e eu tenho índice de fração aqui, eu tenho índice de fração 1, e aqui embaixo, n maior do que 1, 1,5, 1,7, ou qualquer coisa, 1,3. E a pergunta é o que acontece com a fase da onda nesse fenômeno aqui. Lembra da fase da onda em corda, física 2? O que acontece de anormal na fase de um pulso de uma corda quando vai de um meio mais denso para menos denso? Vocês lembram? Muda de fase. Em que situação?
Menos denso, mais denso, o que muda de fase? A onda transmitida ou a onda refletida? A onda refletida. Onda refletida. Todo mundo concorda com isso? Se nós tivermos uma onda uma corda que você fez, e ela vai chegar uma hora em que você tem uma onda mais espessa aqui, ó. Quando ela chegar lá, essa onda aqui, ela continua, né? Só que como ela é menos densa, então isso aqui é menos denso, isso aqui é mais denso. O menos denso, mais denso seria o que no meios ópticos, assim? Menos denso, índice de refração menor. Mais denso, índice de refração maior. O que você está falando é que quando essa onda está se propagando aqui, ela vai chegar aqui nessa interface, então vai gerar uma onda transmitida. Essa aqui é a transmitida, essa aqui é a incidente. A transmitida está aqui e a refletida é assim. Então, você tem uma inversão de fase de quanto? Um delta φ aqui de π ou lambda sobre 2 para Será que não acontece uma coisa parecida também aqui? Olha para o campo elétrico aqui. Tá certo isso aqui? O campo elétrico vem nesse sentido, né? Oscilando aqui. Quando ele bate aqui no ponto, olha só como é que foi desenhado aqui o campo elétrico refletido. O transmitido está aqui embaixo. Então significa que se você tem uma onda entrando aqui, vamos imaginar na interface aqui uma onda que o campo elétrico ele assume um valor máximo aqui, um valor mínimo aqui, um valor máximo aqui. Então ele está uma certa posição aqui, vai chegar nessa configuração aqui, indo na direção do Z positivo. Na hora que a onda é refletida, não deveria inverter o campo elétrico para o meio e não ser para cá, não ser nessa direção aqui, mas ser para outra direção? Deveria. Deveria e é. Só que a gente não fez isso aqui porque a gente considerou um campo aleatório, né? Qualquer. Aqui, ó. O seu coeficiente de reflexão com a onda ortogonal ao plano de incidência, que é o caso que está representado aqui, quanto é que deu o índice? Quanto é que deu o valor lá? NI menos NT sobre NI mais NT. Dá um valor negativo, dá um valor menos, que mostra que não foi levado em conta essa mudança de fase aqui. Tá? Que isso aqui vai dar menos, porque o NT é maior que o NI, vai dar um valor negativo. O correto dessa figura, agora que nós já estamos olhando para a fase da onda, nós sabemos já o que é, nós já calculamos os coeficientes, eu tenho uma outra figura que já leva em conta a fase, que é essa aqui. O campo elétrico está incidindo aonde aqui, ó? Aqui no caso é o campo elétrico, o campo magnético é este vetor aqui, e o campo elétrico é esse aqui, tá? Eles estão meio perto aqui. E a outra figura do lado, eu tenho agora o campo elétrico paralelo ao plano. E nesse caso aqui, o campo elétrico está ortogonal ao plano de incidência. Então, nesse caso que é ortogonal ao plano de incidência, o que acontece? Ele está entrando aqui, né? Olha só o campo elétrico na onda refletida, está invertido. Tá? Então, tem uma inversão. Quando você tem agora uma outra configuração, que é a configuração do caso B aqui, você não tem, ou você tem? Tem ou não tem inversão? Não tem, né? O que é aqui? Aqui eu estou considerando aquela nossa configuração lá, né? Aqui eu estou considerando que o campo elétrico é paralelo. E aqui o campo elétrico é ortogonal. Para resumir
toda essa conversa aí, estamos olhando aqui para o campo elétrico somente, tá? Então aqui está ortogonal, aqui está paralelo, paralelo, ortogonal. O que eu estou medindo aqui embaixo é o ângulo de incidência, e o que eu estou mostrando aqui são as diferenças de fase para a situação paralela e ortogonal. Tá? Nós chegamos à conclusão antes que nós tínhamos uma diferença de fase aonde? Quando está ortogonal, né? Onde está essa situação aqui? Em que letra? A, B, C ou D? Para o índice de fração, esse caso aqui a gente não colocou, mas aqui o índice de fração aqui o NT, né? E aqui está o NI, e aqui você tem o NT maior do que NI. E aqui também, NT maior do que NI. Só que aqui é ortogonal. Então esse NT maior que NI é essa situação aqui, ó. E qual que é a diferença de fase? Como a gente falou, π, ok? Agora, qual que é a situação da onda do lado aqui? Essa figurinha B aqui que a gente olhou. É a mesma razão de índice de refração, só que é ondas paralelas. Onde é que está isso? Onde que está? A, B, A não, A já é a outra. B, C ou D? B. Então você vê que ela não tem mudança de fase somente até o θ que é exatamente uns 55 graus, 56 graus lá. Depois disso tem a mudança de fase de π. Agora com reflexão interna. Aquele lá que o feixe vem de dentro para fora. Que é a situação aqui, ó. O material incidente, né, o material que está de onde o feixe está vindo, tem índice de refração maior, que é esse aqui. Então, esse lado direito é o quê? Reflexão interna. E aqui eu tenho reflexão externa. O que nós temos aqui? Tem mudança de fase? Tem. Tem no caso paralelo só. E depois zera quando chega no ângulo de polarização. E quando chega no ângulo crítico, aí surge uma fase aí que depende do ângulo. Então é um pouquinho mais complexo que uma onda na corda. Pensa num experimento, vocês vão fazer um interferômetro em breve. O interferômetro é um feixe sai de um lugar, de uma fonte, passa num semi-espelho, passa um feixe para cá, outro para cá, né? E aqui a gente está falando só de reflexão, né? Transmissão aqui não tem mudança de fase. Aí você tem um feixe que reflete para cá e para cá, bate no espelho, reflete de novo, um reflete, o outro transmite, e aí depois você faz. Então você vê que está acontecendo reflexão e transmissão somente. Imagine que se você deu para você um problema, uma onda entrando com uma certa fase inicial, 0, e aí esses dois feixes eles separam, batem aqui, volta, vem para cá. Ou ainda, eu entro com um feixe, eu separo aqui, pego caminhos diferentes, bate no espelho, coloco eles junto, e eu coloco um espelho de tal forma que esse passa reto e esse reflete, e eu recombino aqui atrás. Isso é outra configuração de interferômetro. A pergunta é, qual que é a diferença de fase entre os dois feixes lá atrás? Você tem que olhar o que acontece com a onda toda vez que ela reflete, toda vez que ela bate no espelho, de acordo com esses gráficos aqui. Primeira pergunta, você fala, professor, tem que levantar a mão na prova, assim, professor, o senhor não especificou se a onda ele está polarizado no plano de incidência ou ortogonal, né? Ortogonal ou no plano de incidência. Aí eu falo na hora, é no plano de incidência, paralelo. Aí fala, paralelo, então eu vou olhar para a letra B
E para a letra C, que é quando você tem ondas no plano de incidência, paralelo. Aí você tem que olhar como que ele bate no espelho. O espelho está a 45 graus. 45 graus, aí ferrou agora, né? Será que esse θP aqui de polarização é 45 graus, é maior que 45 ou menor que 45? Vocês não sabem. Vocês têm que pegar o índice de fração do material, do dielétrico, o índice de fração do ar, ver a incidência, calcular o θP, aí você consegue saber qual que é o θP e você consegue falar. Se neste caso aqui o 45 está aqui, onde tem uma diferença de fase de π, ou o 45 está aqui. É que nesse caso aqui tem escala, né? Mas se não tivesse, você tem que ir lá em cima ver quando que o seu R zera. Esse R paralelo aqui, ó, ele zera para um valor de índice de fração e para um ângulo. Matematicamente, eu tenho que dar alguns dados para você fazer isso, ou experimentalmente. Experimentalmente, vocês vão fazer no corredor, no laboratório. Você vai olhar para um negócio, você vai colocar um polarizador. Lembra que a luz ela sai com uma certa polarização, né? Ela só tem ortogonal, né? Só tem aquela que sai do plano aqui de incidência. Então, só vai sair assim. Então, a luz bate, só vem esse ângulo, para o ângulo de polarização. Então, você vai colocar um polarizador aqui. Aí você vê uma manchinha ainda. Se você caminhar em direção à fonte, aqueles ângulos vão mudando. Vai chegar uma hora que você vai cancelar. Então, nessa configuração, você está no ângulo crítico. Ângulo crítico não, um ângulo de polarização. É difícil de medir, mas se você souber a distância da lâmpada e de você consegue saber. Mas esse aqui é um bom exercício para vocês fazerem. E eu acho que vocês podem exercitar da seguinte maneira. Considere que os seus espelhos não são espelhos condutores, são espelhos dielétricos. E todo espelho dielétrico tem duas faces, né? Eu estou desenhando grosso. Então, quer dizer, se eu chegar um feixe aqui, um feixe dele vai transmitir e vai continuar de novo. Vou fazer um zoom maior aqui. Este outro vai refletir. Só que esse que transmitiu também vai refletir. E vai continuar para cá também, com menor intensidade. E aí dá várias aqui, tá vendo? Mas isso a gente vai cancelar, tá? Vai dizer que não existe, para facilitar as contas. E vamos cancelar esse segundo aqui também, senão esse negócio fica impossível de resolver. Vamos falar que só tem um transmitido e um refletido. Aí eu coloco um outro espelho aqui. E um outro espelho aqui. Então esse feixe bate aqui e reflete. Tem um que passa aqui também, mas a gente vai ignorar esse, eu não quero ele. E aqui encosta aqui e aqui reflete. Aí eu coloco um outro espelho nessa orientação aqui. Este feixe que chegar aqui, um vai refletir, que eu vou ignorar, e o outro vai passar. E esse que bateu aqui também vai passar. Então vamos chamar aqui de feixe 1 e feixe 2. Então é 1, 1, 1 e 1. E o feixe 2 bateu aqui e bateu aqui e saiu aqui. Qual que é a diferença de fase entre o feixe 1 e o feixe 2? Sabendo que o seu material, o seu espelho, é feito em índice de fração 1,5. Eu vou ajudar porque é igual aquelas figuras do livro ali, tá? E o seu ar, né? Bom, ar é 1, né? Então, considera 1. E que ângulo que está isso aqui, provavelmente? Que ângulo que estão esses espelhos aqui? Pode ser 45 graus. E aqui está a sua fonte. Você tem uma fonte que pode ter polarização paralela e pode ter polarização perpendicular ao plano de incidência. Veja só, qual que é o plano de incidência aqui? Provavelmente é esse da tela, né? Só que o campo elétrico pode ser, então, como? Pode ser paralelo. Vamos imaginar que eu tenho um feixe aqui entrando, um outro... Minto. Vamos colocar paralelo, vai ser o quê? Vai ser isso aqui, né? E a fonte ela pode emitir também, se rotaciona o polarizador,
e você deixa passar somente o campo elétrico que está ortogonal ao plano de incidência. Então, esse aqui é o campo elétrico ortogonal e o azul é o campo elétrico paralelo. Aí vocês vão naquelas figuras, essa aqui. Vocês podem até ir naquela figura original, que tem mais duas letras lá que eu não coloquei. E vocês podem ver como que é a diferença de fase. Ok?